Você já acordou no meio da noite, mas não tinha ideia de por que está exausto e dormindo profundamente, mas de repente você sente que algo o acordou, mas você não tem certeza do que foi. Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, você não está sozinho no vídeo de hoje. Você descobrirá o verdadeiro motivo pelo qual Deus te acorda à noite e o que isso significa, mas antes disso, por favor clicar no botão curtir e se inscrever em nosso canal enquanto o dia desaparece e o céu noturno assume o controle. Não há nada tão doce quanto ter uma boa noite de descanso, seja o alívio de um longo dia de trabalho. Depois de uma noite de sono, todos nós temos uma sensação de paz. Mas por que Deus às vezes interferia e nos acordava no meio do nosso período de descanso? Quando Ele sabe que este é o único momento que temos para descansar, você vê, vivemos em um mundo espiritual que é governado por duas forças principais, o bem e o mal, e quer acreditemos ou não, o reino espiritual anula completamente o reino físico quando estamos dormindo, mas o que nós muitas vezes esquecemos é que, embora possamos estar dormindo profundamente em nossas camas, o mundo continua a girar, assim como a presença da guerra espiritual. Você já se perguntou por que a maior parte da maldade que ocorre no mundo ocorre à noite? Você já se perguntou por que a escuridão é frequentemente associada ao mal? Por que o diabo considera a noite o melhor momento para realizar suas atividades maliciosas e passar despercebido? De fato, se Deus nos conscientizasse das coisas espirituais que acontecem nos bastidores à noite na maior parte do tempo, nós ficaremos bem acordados, passaríamos tempo orando em vez de adormecer. Em 1 João capítulo 5 versos 19 nos diz: e sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Quando Deus te acorda no meio da noite é porque Ele quer que você ore e combata essas forças malignas unidas contra você. Em Mateus capítulos 13 versículo 25, a palavra de Deus nos diz: mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio entre o trigo e seguiu seu caminho. Em outras palavras, durante nosso sono, o diabo está trabalhando ativamente para trazer o caos e destruição em nossas vidas. É para contrariar esta agenda silenciosa maligna que Deus nos acorda inesperadamente durante a noite. A maneira de Deus lhe enviar um aviso do que está a acontecer no reino espiritual pode parecer inesperado e perturbador, mas há uma razão para isso. Assim como a parábola do trigo e do joio, ele sabe que seu inimigo está sempre rondando e procurando uma maneira de entrar e destruir sua vida. Porém, há um Deus que não dorme, Ele te guarda e te protege, mesmo quando você não percebe. Ele entende suas vulnerabilidades e pode ver quando você está em perigo. Ele está sempre vigilante contra os esquemas dos inimigos, sempre vigilante e sempre presente para garantir que nenhum mal aconteça quando você estiver dormindo. É assim que funciona a proteção na sua vida. Mas o diabo não desiste fácil. Ele sabe que à noite somos mais vulneráveis enquanto estamos dormindo. Ele sabe que um homem adormecido não pode orar enquanto estamos dormindo. Ele sabe que um homem adormecido não pode ler sua Bíblia. Ele também sabe que um homem adormecido não está consciente do que está ao seu redor. Então à noite, quando está escuro e o mundo está dormindo, é quando o inimigo ou o diabo escolhe fazer o seu trabalhar ao mesmo tempo. É quando Deus começa a incentivá-lo a acordar e orar, porque a melhor hora para pegar um ladrão é quando ele está roubando. Na verdade, na hora em que Deus nos acorda para orar à noite é quando o diabo provavelmente vai querer nos fazer sinta ainda mais sono. Você já se perguntou por que você sente muito mais sono quando se trata de acordar para orar? Lembre-se de como os discípulos de Jesus também adormeceram profundamente no jardim do Getsemane pouco antes de Jesus ser preso. Não é uma coincidência que o momento em que você sente mais sono é quando você realmente precisa orar. Se você acordasse naquele mesmo horário para verificar seu telefone ou responder uma mensagem de texto, você não se sentiria tão cansado ou com sono. Mas quando se trata de orações, o diabo faz questão de te atacar com um desejo intenso de dormir, sussurrando promessas doces, mas vazias de descanso. Ele tenta você a ficar na cama, dizendo que orar não pode fazer muita diferença. De qualquer maneira, ele lhe diz que não há necessidade de você interromper seu sono apenas para orar. Ele lhe diz deixar as orações até de manhã e que está tudo bem. Mas ele está te enganando. Sempre que Deus te acorda no meio da noite é porque ele viu o inimigo atacando você e quer que você assuma o controle.
A oração espiritual pode ser um antídoto poderoso, pois ajuda você a neutralizar e desmantelar quaisquer planos que o inimigo tenha armado contra você. O diabo sabe que se você assumir o controle da situação e orar, você irá dominá-lo. É por isso que ele está enviando ondas de sonolência apenas o suficiente para deixá-lo confortável demais para agir. Isso não são coincidências. Ele sabe que existe poder nas orações e ele não gostaria que você conduzisse nenhuma atividade espiritual que atrapalhasse os planos que ele tem contra você. Acordar para orar pode ser uma tarefa difícil, mas aqueles que atendem ao chamado de Deus são recompensados com a vitória espiritual. Quanto mais sonolento você fica, mais esforço que você deve colocar em suas orações quando você começa a orar, e à medida que sua voz se eleva, sua determinação também aumenta. Ele sabe que seus planos foram frustrados e que, com suas orações, seus planos insidiosos foram expostos. A verdade é que muitas pessoas se apresentam muitos problemas em suas vidas cotidianas, mas o que muitas vezes não conseguem perceber é que Deus já pode tê-los acordado uma ou duas vezes para orar. Ele pode até mesmo ter lhes dado a conhecer seus problemas com antecedência através de sonhos e visões. Mas eles simplesmente não estavam atentos o suficiente para agir. Em Jó 40, versículo 4, diz que uma vez eu falei, mas não responderei, sim, duas vezes, mas não prosseguirei mais. Isso revela que Deus fala conosco frequentemente, mas nós simplesmente não o fazemos. Preste atenção, não deixe a ignorância ser a ruína do seu relacionamento com Deus. Tenha fé, obedeça a essa inspiração de se levantar à noite e orar diligentemente toda vez que você se sentir vitorioso sobre todos os inimigos ocultos de uma maneira que você nunca poderia ter imaginado na Bíblia. Pedro foi mantido cativo na prisão aguardando a execução no dia seguinte. Foi durante a noite que um anjo invadiu a prisão e acordou o apóstolo de seu sono. Quando Pedro notou as portas abertas da prisão, ele ficou naturalmente intrigado por não saber que havia recebido um arauto de seu senhor e rapidamente percebeu que esta era sua única chance de liberdade. Ele prestou atenção e seguiu o anjo para fora da prisão, e sua obediência resultou em ele ser libertado, evitando a morte certa. A maioria deu desculpas alegando que estão muito cansados ou que não estão com vontade de orar, mas Pedro entendeu que obedecer ao Senhor é melhor do que conforto. Então, em vez de dar desculpas e ficar na cama, Pedro acordou, seguiu o anjo e foi libertado. Outro exemplo pode ser visto na vida do jovem Samuel. Quando Samuel era um menino, ele foi chamado por Deus no meio da noite quando ele estava dormindo. Fale, pois seu servo está ouvindo. Samuel respondeu em resposta, e naquele momento Deus abriu um mundo de possibilidades maravilhosas. Se Samuel tivesse escolhido ser preguiçoso e dormido em vez disso, ele poderia nunca ter se tornado o grande homem que foi. Fica claro nesta história que quando Deus quer que acordemos à noite e oremos, precisamos nos apoiar em nossa fé e obedecer ao seu chamado. Isso não significa que devemos ficar sempre acordados a noite toda orando, mas significa que, se Deus nos inspirar, deveríamos. Pode ser tentador, basta rolar e voltar a dormir quando são acordados à noite, mas é importante levar esses momentos a sério e ouvir o que Deus pode estar tentando nos dizer. Por mais que seja tentador ficar na cama e dormir, a importância de seguir sua direção é óbvia. Você pode se perguntar por que Deus às vezes escolhe a noite em vez do dia para nos dar essas inspirações, mas a verdade é que Deus pode inspirá-lo a qualquer hora, seja dia ou noite. Durante o dia, muitas vezes ficamos muito distraídos em nossas atividades para ouvir a voz de Deus e reconhecer os perigos espirituais. Mas quando nós dormimos e o diabo começa a traçar seu plano, Deus pode abrir nossos olhos para ver a verdade melhor do que nunca. Mesmo que sejam apenas alguns minutos de oração, isso pode fazer uma enorme diferença em nossas vidas e na batalha espiritual que está sendo travada contra nós. Mas não devemos esquecer que se nos recusarmos a reservar tempo para Deus, já perdemos a batalha. É preciso tempo, foco e comprometimento. Mas quando você cria o hábito de se levantar na quietude da noite para se conectar com Deus,
Batalhas espirituais invisíveis podem ser ganhas. Você ficará surpreso com o quanto alguns momentos na presença de Deus a cada dia pode fazer pelo seu espírito. Toda vez que você acordar, fale com Deus primeiro antes de pegar o telefone ou falar com seu amigo, porque só Ele pode lhe garantir uma vida segura mentalmente, física e espiritualmente. Uma pessoa que passa a orar 1 hora à noite é muito mais poderoso do que um homem que passa 1 hora orando durante o dia. Não é de admirar que Jesus tenha passado a noite toda orando, às vezes, porque ele entendeu o poder por trás das orações. Embora muitas vezes escondido de nossos olhos, o que está vindo contra nós não é nada comparado. Os planos poderosos e amorosos que Deus tem para nós quando oramos e descansamos nele, Ele cuidará de nós durante a noite e manterá nossas almas seguras e protegidas. Então, se você for acordado no meio da noite, tenha certeza de que Deus tem algo importante para lhe dizer. Ele está apenas esperando você ouvir. Então pronto. Obrigado por assistir. Sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal. Deus abençoe você e sua família.